E aí, galerinha, tudo bem com vocês, meus amores? Então, bora lá para mais um vídeo no canal da Maria Machado. Se inscreve, deixe seu like e ative o sininho, velho. Tá. Gente, hoje eu vou contar um pouco da história, tá? Da minha história, do Denis, tá? Tá, Maria, quem que é o Denis? Gente, geralmente eu sempre coloco nos vídeos, sempre tô falando dos meus filhos. Eu tenho o Max, que é meu enteado, eu tenho a Lorena de 4 anos e tenho o Denis de 2 anos, né? 2 aninhos que ele tem, 2 aninhos. Então, eu vou contar a historinha dele, tá? Do Denis, do meu filho. Então, quando eu tava com 15 dias de cesárea, o Denis estava com 15 dias de vida, eu precisei trabalhar para ajudar o meu marido. Tá, gente? Precisei trabalhar para ajudar o meu marido. E eu trabalhava numa coisa de lanches, uma casa de lanches, tá? Eu não vou citar o nome da casa de lanches que eu trabalhava. E trabalhava tipo das 10 da manhã até 1h30, tá, gente? Da 1h30 a gente parava, fazia a pausa, vinha pra casa, né? Ou enfim, fazia o que quisesse, até as 6h30. Aí, o Denis, um pouco. Eu precisava trabalhar, né? E meu marido também trabalhava. Então o Denis ficava um pouquinho com as minhas irmãs. Ele ficava um pouquinho com as minhas irmãs pra mim trabalhar. E eu pegava ele, tinha vezes que eu não conseguia pegar ele na casa da minha irmã. Então ele passava até a noite com a minha irmã, porque era muito longe, então eu não conseguia ir buscar ele. E daí, gente, eu não tava mais conseguindo deixar o Denis com a minha irmã, porque a minha irmã também tinha os compromissos dela e ela não tinha obrigação de ficar com o Denis. E eu já tava bem aflita, porque eu precisava trabalhar e precisava ajudar o meu marido. E o Denis, gente, ele nasceu prematuro. Ele nasceu prematuro, e ele era alérgico às fraldas barata, tá? Que eu digo fralda barata, por que eu digo assim? Porque a Lorena, eu até mexo com ele, né? Que ele tem a bunda de rico. Ele tem um bumbum de rico. Porque a Lorena, gente, eu usei qualquer fralda nela. Cada nenê, né, gente? A Lorena, qualquer fralda, cia. O Denizinho não. O Denizinho, ele já era alérgico. Então ele usava uma fralda mais cara. Ele usava a Mônica, que não deixava ele se assar. Então a Mônica a gente pagava 70, né? 70, 60 pila, dependendo. Quando tava na promoção era 60. Senão era de 80, 90 pila a fralda da Mônica, tá, gente? Daí eu precisava trabalhar também por esse motivo, pra ajudar o meu marido. Aí o Denis, eu tava tão aflita no trabalho, eu tava chorando no trabalho, assim. Chorando, não digo chorando de escorrer lágrimas, mas chorando dentro, né? Eu tava triste, porque eu não tinha com quem deixar o Denis, eu precisava do trabalho. E daí fazia uma semana que eu tava trabalhando e eu precisava trabalhar. E a Lorena, gente, a Lorena era mais fácil de cuidar, porque na época ela tava com 3 aninhos, 2 a 3 aninhos. Então a Lorena, ela era mais maiorzinha, então a minha sogra cuidava, a minha cunhada cuidava, as minhas irmãs cuidavam. Era mais fácil cuidar, só que o Denis, gente, ele era mais difícil de cuidar, por questão assim, ó. Cada mamado dele, ele se engasgava. Ele se engasgava, tudo. O choro dele, tudo que ele tinha bastante cólica, sabe, gente? Então o Denizinho foi um pouco complicadinho de cuidar, a gente. Aí, eu conversando com a minha chefe, o nome dela é Carol, né? Na época, ela era minha chefe lá no lanche. E eu conversando com ela, Carol, eu acho que eu vou ter que abandonar o barco, abandonar o trabalho, porque eu não vou conseguir ficar, porque eu tenho o Denis, ele precisa de cuidado, a minha irmã tem as coisas pra fazer, então acho que eu vou desistir de ficar no lanche, mas eu agradeço a oportunidade que vocês me deram aí, né? Daí, tá. Aí na hora do almoço eu tava preparando um suco, eu me lembro até hoje, eu tava preparando um suco. E daí a Carol disse, Maria, eu vou ver com a minha mãe cuida de criança, só que eu não sei se ela vai querer ficar com o Denis, porque quantos mesinhos ele tem? Eu falei, não, ele tem 15 dias só, né?
Dela, eu vou ver com a minha mãe, pra minha mãe ver se cuida do Denis pra ti, né, pra ela fazer um teste pra ver se ela vai conseguir cuidar do Denis pra ti. Tá, daí no outro dia eu levei o Denis pra mãe da Carol, o nome dela é Daiane, aí levei o Denis, aí eu saí, daquele dia era umas 11h30 do lanche, e fui buscar o Denis, porque era só uma quadra do meu trabalho, isso era bom também. E daí eu perguntei, né? Daiane, o que tu achou do Denis? Foi difícil de cuidar dele, porque, gente, ele chorava, ele chorava, ele chorava, ele chorava, ele chorava. Ele tinha o umbigo dele levantadinho pra cima, né? Tanto ele chorar, porque ele chorava, 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 chorava. Ele tinha bastante cólica. Daí, o que que aconteceu? A Daiane disse, bah, Maria, eu não sei se eu vou conseguir cuidar dele, porque ele tem muita cólica, ele... Não é que ele seja, né, é normal de uma criança, mas eu não sei se eu vou conseguir cuidar. Daí eu falei, bom, pelo menos um dia eu consegui, né? Eu na minha cabeça, né, pelo menos um dia eu consegui uma pessoa que cuidasse do Denis. Então, eu conversando com ela, né, que daí ela me perguntou, Maria, tu consegue alguém pra cuidar do Denis? Aí eu falei, olha, Daiane, eu tinha minhas irmãs, mas as minhas irmãs têm os compromissos dela, tem trabalho, tem as coisas pra fazer. Tá, daí eu falei, não, mas obrigada pela atenção mesmo. Daí, vim pra casa. Daí no outro dia da manhã ela me ligou, Maria, pode me trazer ele de novo. Daí eu falei, tá, mas daí, Daiane, tu disse que tu não ia conseguir ficar com o Denis, porque, né? Daí ela, não, me traz aqui que eu vou tentar cuidar dele. Tá. Então, gente, a Daiane começou a cuidar do Denis. E ela me fez um preço muito barato pra cuidar do Denis. Porque a criança aqui em Caxias, pra cuidar, uma criança é 900 a R$ 1.000, 1.200 pra cuidar de uma criança. Então, naquela época ali, ela me cobrou super barato pra ficar com o Denis. Então, tinha vezes, gente, que eu passava e pegava o Denis, pegava ele depois do meu intervalo, que era 1h30, né? Pegava ele, levava ele pra Daiane, às vezes ele posava lá na Daiane, e assim foi, tá? E assim foi. Aí eu e meu marido tava conversando, Maria, agora já deu uma folgada nas contas, nas coisas. Eu acho melhor tu pegar o Denis e ficar por casa já, porque também não tá dando mais, né, mais vantagem tu ir pro Fátima, né, que eu trabalhava, pro Fátima. E, né, enfim, agora acho que é melhor tu ficar por casa, cuidar das crianças. Tá, daí eu cheguei, eu falei pra Daiane, essa semana é meu último trabalho, meu último dia no Brando essa semana aí. Eu vou trabalhar e daí eu vou te pagar. E eu vou pegar o Denis. Não precisa mais cuidar do Denis pra mim. Mas eu tenho um convite pra te fazer. E ela, Maria, sério, Maria, que tu vai pegar o Denis, não sei lá o que, ele tava acostumado. Vai trabalhar, mulher. Eu falei que agora daí pra mim não vale mais a pena vir, né? Explicando pra ela. Então eu quero fazer um convite pra vocês dois, né? Pro marido dela e pra Daiane. Vocês aceitam ser os padrinhos do Denis pra vocês não se afastarem do Denis, pra vocês ficarem grudados com o Denis? E ela gritou na hora, claro, eu aceito, claro que eu aceito. E eu já tinha saído do Brando, daí eu cumpri a minha semana lá no Brando, que eu tinha falado pro meu chefe. E daí ela bem assim pra mim, Maria, eu vou ficar muito triste, porque como que eu vou dormir? Como que eu vou dormir sem o Denis aqui em casa? Como que eu vou ficar sem o Denis, não sei lá o quê? Daí eu falei, Dai, tu pode pegar o Denis a hora que tu quiser lá em casa pra posar, né? Enfim. Gente, pra vocês terem uma noção, o Denis, a Daiane e o Jair são os pais dele, né? Porque o Denis foi abençoado, eu digo, gente, o Denis foi abençoado porque ele tem 2 pais e 2 mães. Então, pra vocês terem uma noção, eles deitavam de ladinho pro Denis ter todo o espaço da cama. O Denis sempre foi bem mimado, é bem cuidado. Então, resumindo a história, o Denis, ele mora lá nos padrinhos dele, que são os pais dele que criam ele. E a gente vê ele também, a gente ajuda eles com tudo que eles precisam. O Denis está aqui em casa, ele sempre sempre a gente liga pra ele. Então a gente tem contato com o Denis, tá? A gente tem contato, a gente vê ele.
Então muita gente vai pensar, ah, mas tu criou a Lorena, porque tu não tá criando teu filho, Denis, como se fosse... Gente, assim, ó. O Denis teve uma época, com 1 ano e pouco, eu tentei trazer ele pra cá, pra morar comigo. Mas, não porque a Daiane não queria mais o Denis, não, pelo contrário, ela sempre quis cuidar dele, sempre tá, enfim. O Denis eu tentei trazer ele pra cá, quando ele tinha 1 aninho. Desculpa. 1 aninho, o que acontece? O Denis, ele adoeceu. Ele adoeceu aqui em casa, ele não queria mais comer. Ele já estava adaptado com a rotina dos pais dele, do Dindo dele, ele estava com uma rotina. E a minha aqui era diferente, né? Então, ele estava acostumado com eles em tudo, né? Porque o Denis é bem mimado por eles. Então, eu resolvi de novo dar o Denis pra Daiane e pro Jarrier. Então, resumindo a história, o Denis, gente, ele tá bem cuidado, eu amo ele demais. Não é questão, porque não sei o que, não sei o que. Assim, ó, gente. Eu penso de uma forma e os outros... você pegou do outro filho, não sei lá o que, não sei lá o que, não sei lá o que. Pense o que vocês quiserem, tá? Pense o que quiserem aí. Interprete a história como vocês querem. Mas eu não abandonei o meu filho. Pelo contrário, ele tá muito bem. Bem cuidado com a Daiane e com o Jarrier. Como eu falei pra vocês, Deus abençoe ele com 2 pais, 2 mães, tá? Então ele é bem cuidado, ele é bem mimado, ele tá bem. E a minha casa sempre vai estar de porta aberta pra ele, quando ele quiser entrar e vir na minha casa. E voltar e sair, porque aqui é a casa dele também, tá? Então, aquela mãe, gente, aquela mãe que tá passando por essa situação, pela mesma situação que a minha, e tem medo que os outros, o que os outros digam, o que os outros vão pensar, eu vou dar minha opinião pra vocês. Gente, a gente tem 2 maneiras, tá? É o que eu penso. Eu tinha uma opção, ou ficar em casa, tá? E os filhos precisar das coisas, ficar aqui deitadinha, sentadinha no sofá, e meus filhos precisando das coisas, o meu marido não dando conta. Ou eu levantei desculpa a palavra, eu levantei a minha bunda e fui trabalhar, fui ajudar também. Daí os meus filhos têm as coisas. E outra, você é a mãe, você sabe o que você faz. Ou a mãe, ou a avó, ou a tia, ou o irmão que tá cuidando aí, que cuida, que cria. Esquece das opiniões, esquece né? O que vão falar, sempre vai ter um pra te criticar. Sempre vai ter um pra te criticar. Sempre vai ter um pra te julgar. Mas ninguém vai bater na tua porta e te dar 1 litro de leite, ou te dar uma cesta básica, ou te dar alguma coisa pra te ajudar, tá? Então, essa foi a história do Denis. Sim, gente, o Denis, ele mora com os Dindos, tá? Praticamente acho que foi essa a história do Denis. Então, eu tenho a Lorena, de 4 anos, e tenho o Denis. O Denis mora com os Dindos, a Lorena mora com nós. E temos o Max, que é meu enteado, tá? Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado aí da história, tá? Escute bem a história, pra depois vocês terem, como eu falo, interpretar do jeito que vocês quiserem aí, mas escute primeiro, né? Então, beijo pra vocês e um bom final de semana para todos. E não esquece que às 6h30 tem vídeo de make com a Maria Machado.